Ver se não tem alguma mensagem. Imagine que você tem um espaço amostral ômega. Vamos supor que esse espaço amostral é finito. Professor, mas tem espaço amostral que é infinito? Tem, a gente vai ver exemplos disso, tá? Mas vamos começar com aquilo que é menos contraintuitivo. Vamos pensar em espaços amostrais finitos, tá? Imagina que você tem um evento qualquer ali, um evento A, nesse teu espaço amostral. Uma maneira de você definir uma função probabilidade sobre o espaço amostral ômega é dessa forma aqui. Você define a probabilidade do evento A como sendo o tamanho do evento sobre o tamanho do espaço amostral. Aqui o sustenido aqui é a cardinalidade, tá? Tamanho do conjunto, número de elementos do conjunto, tá? Então eu defino a probabilidade do evento A como sendo a proporção do tamanho de A em relação ao tamanho do meu espaço amostral. Até por isso que eu estou assumindo, nesse caso aqui, que o espaço amostral é finito, tá? Para que você tenha. Para que isso aqui não seja igual a zero, tá? Que isso aqui seja um valor fixo, não seja somente igual a zero, possa ser um valor maior do que zero, tá? Dá para mostrar que essa função, definida dessa maneira, tá? É uma função de probabilidade, satisfaz aquelas três condições lá da definição, tá? Não vou incomodar vocês com isso, mas acreditem, satisfaz aquelas três condições. A pergunta que tipo de probabilidade é essa definida através desse exemplo? Que tipo de função de probabilidade? Né? É exatamente aquela onde os eventos unitários têm a mesma probabilidade. Tá? E aí, quando os eventos unitários têm a mesma probabilidade 1 sobre n, tá? A gente diz que os eventos unitários são equiprováveis. Um pouquinho mais de linguagem. É exatamente essa situação quando a gente está lá olhando para o evento, o resultado do lançamento de um dado equilibrado. Né? Quando a gente assume que o dado é equilibrado, o que eu estou dizendo é que todas as faces têm a mesma chance de serem observadas. E a gente atribui o valor 1 sobre 6 para dar um significado a essa chance, para medir essa incerteza. Né? Aqui, genericamente, ao invés de 6, eu estou supondo que o meu ômega tem n elementos. Tá? Eu estou assumindo que a probabilidade de um evento unitário qualquer é sempre fixo 1 sobre n. Tá? O que não é difícil verificar é que essa probabilidade dada aqui no exemplo anterior, ela é exatamente a probabilidade, a função probabilidade que assume que todos os eventos unitários são equiprováveis. Tá? Todos os eventos unitários são equiprováveis. Por quê? Como a gente já vai ver daqui a pouco em alguns exemplos envolvendo baralho, né, a gente acaba involuntariamente, tá, ou no nosso subconsciente, o que a gente acaba fazendo é conta envolvendo esse tipo de probabilidade aqui. Ó. A probabilidade de um determinado evento é exatamente quantos elementos tem nesse evento sobre o número total de elementos no espaço amostral. E o que eu estou dizendo aqui agora é que quando você está fazendo esse tipo de conta, tá, o que você está assumindo, na verdade, no fundo, é que você está trabalhando com resultados equiprováveis. Tá? Com resultados unitários que todos eles têm a mesma probabilidade de acontecer. Tá? Vamos ver um pouquinho de... Aqui, ó, vamos ver do lançamento do dado, só para a gente perceber. Né? Você tem o espaço amostral, são os possíveis valores de 1 até 6. Né? Aí eu vou definir
né, a probabilidade de um evento qualquer desse espaço amostral aqui como sendo o tamanho desse evento sobre 6, né, que o tamanho de ômega é exatamente igual a 6, por isso está aparecendo sobre 6 aqui. Tá? É óbvio que se você pega o tamanho de um subconjunto de ômega e divide por 6, isso aqui é alguma coisa que está entre 0 e 1. Tá? Se o A for vazio, tá? O A não tem nada, é 0/6. Então a probabilidade do vazio vai ser 0. E se o A for todo o ômega, então aqui em cima vai ser 6/6, vai ser 6, vai ficar 6/6. E eu vou chegar no 1. Tá? Ai, meu irmão caçula. Que é isso que eu falei. O que acontece com a probabilidade da união? Segundo essa definição aqui, vai ser o tamanho da união sobre 6. Tá? Deixa eu desligar o som aqui. Quantos elementos tem na união de um conjunto? Tá? Exatamente a soma do número de elementos em cada um desses conjuntos, menos o número de elementos que estão na interseção. Tá? Por que você tira uma vez a interseção? Porque a interseção está sendo contada duas vezes. A interseção está sendo contada aqui, está sendo contada aqui. Mas ela só pode ser contada uma vez. Então você está contando um objeto duas vezes. Por isso eu subtraio a interseção. Tá? E aí o que vai aparecer? Né? Eu vou ter a cardinalidade de A sobre 6, que é a probabilidade de a cardinalidade de B sobre 6, que é a probabilidade de B, menos a cardinalidade de A inter B sobre 6, que é, por definição, a probabilidade de A inter B. Então, percebam que aquela expressão da probabilidade da união é a soma das probabilidades menos a probabilidade da interseção, acontece de fato para essa função definida dessa maneira aqui. Tá? Então, a gente já sabe que essa função definida dessa maneira assume valores entre 0 e 1, que a probabilidade do vazio é 0, que a probabilidade da união é dada dessa maneira aqui. Logo, P definiu uma função de probabilidade. Logo, eu tenho aquelas três condições satisfeitas, né? Porque se eu assumir que o A e B são disjuntos aqui, né, aqui vai ser igual a 0. Né? Agora, note o seguinte, se você pegar um evento simples, tá? Eu vou ter aqui um conjunto com um elemento só, vai dar 1 sobre 6. Tá? Então, essa definição aqui de probabilidade, ela coincide exatamente com aquela probabilidade que assume que todos os elementos são equiprováveis. Tá? Quer ver como é que isso aparece? Aqui eu só fiz o inverso, tá? Eu parto eu parto de um evento e assumo que que a probabilidade dos eventos unitários são equiprováveis e vou acabar chegando naquela definição, né, de que maneira, né? A hora que eu calculo a probabilidade de A, isso aqui vai ser a probabilidade da união de cada um desses elementos que compõem A. Como os eventos unitários são disjuntos, né? Eu vou abrir na soma aqui. Agora, cada um deles é 1 sobre 6. Quantas vezes eu tenho 1 sobre 6 n vezes? Então, eu caio exatamente no tamanho de A sobre 6. Tá? Então, esse exemplo do dado ilustra muito bem aquela proposição anterior. Vamos a um exemplo, propriamente dito, que é o que eu estou com vontade de mostrar. Imagina que você tem três... Eu vou deixar vocês pensarem um pouquinho, tá? Até para brincar já um pouquinho com probabilidade. Imagina que a gente tem três cartas de um baralho. Né? A gente vai selecionar três cartas de um baralho, ao acaso e sem reposição. Tá? Ao acaso e sem reposição. Essas duas palavrinhas aqui são fundamentais para fazer as contas. Tá? A gente precisa estar atento a elas. Tá? Aí a pergunta é, qual a probabilidade de tirarmos três reis? Eu vou deixar, vou dar 5 minutos para vocês, tá? Ah, vou dar algumas informações, né?
que serviriam para mim, por exemplo. Eu não sou acostumado também a mexer com cartas. Quantas cartas? A gente tem 52 cartas ao todo, tá bom? E como a gente está falando em reis aqui, a gente tem os naipes, né? 4 naipes, tá? Então você tem 4 reis, um de cada naipe. Tá? Então eu quero saber o seguinte: quando eu vou lá nas 52 cartas, qual a probabilidade de eu tirar 3 cartas que são reis? E os 3 naipes aí não me interessa. Tá? O que me interessa é que sejam 3 reis. A gente precisa dessa informação para fazer a conta. Ô, prof, dá para você colocar a fórmula, voltar uma lâmina e colocar a fórmula para fazer o cálculo? Porque eu não memorizei a fórmula. Ah, mas espera aí, a senhora já está fazendo a primeira pergunta que deve ser feita quando a gente olha para esse problema. Qual é a função probabilidade? Tá? A dúvida da senhora é exatamente porque eu não estou contando no enunciado. Eu contei no enunciado qual é a função de probabilidade? A Não. gente vai conhecer a função de probabilidade para calcular a probabilidade de eventos. Só que todo mundo concorda comigo. Né? Igual eu falo, o lançamento de um dado. Se eu não contar para vocês que o dado é viciado ou não é viciado, vocês não conseguem fazer contas envolvendo probabilidade. Tá? Agora, o que a gente costuma fazer, apesar de eu não estar contando no enunciado, qual é a função de probabilidade? Diante de uma pergunta dessa daqui. A gente costuma pensar na probabilidade de tirar 3 reis como sendo o quê? Como sendo a proporção do número de possíveis escolhas que você pode fazer com 3 reis sobre o número de possíveis 3 escolhas de cartas genéricas entre as 52 do baralho. Tá? Agora, o que a gente acabou de ver nessa conversa anterior? Que esse tipo de abordagem ela é equivalente à abordagem de eu assumir que cada carta do baralho é equiprovável. Tá? Então, eu estou assumindo, se vocês vão fazer a conta assim, então o que vocês estão assumindo é o seguinte, que não tem chuncho, esse baralho aqui, tá? Não tem chuncho, tá? Não tem nenhuma carta marcada, não há privilégio sobre nenhuma carta. Tá? Eu estou colocando isso só para a gente perceber como que às vezes a gente faz contas com probabilidades, né? Assumindo no subconsciente que as probabilidades dos eventos unitários são equiprováveis. Tá? Ou nesse caso aqui, de que não há nenhuma carta marcada. Okay? Então faça a conta sobre essa condição, tá? De que nenhuma carta é mais provável do que outra. Tá? Que é equivalente, segundo o que a gente acabou de falar, e aí agora eu vou voltar para os slides, esse problema aí, a usar a expressão desse exemplo aqui, ó. Né? A função de probabilidade, já que a gente está assumindo que nenhuma carta é privilegiada, tá? O cálculo para se chegar na resposta é via essa expressão aqui. Você vai ter que olhar o quê? Você vai ter que olhar quantos eventos eu tenho contendo 3 reis e vai ter que olhar quantos eventos eu tenho com 3 cartas distintas. Tá? Mão na massa aí. Ô, professor, Oi. deixa eu te perguntar uma coisa. Vamos supor assim que a gente está falando de um dado, né? Sim. E toda vez que eu jogar ele, se ele não for um dado viciado, eu espero que a probabilidade de cair um número seja 1/6, Sim, certo? senhor. Isso. Vamos supor que o dado seja viciado, Aham. certo? Sim. E vamos supor assim que fisicamente eu consiga explicar e consiga provar que a probabilidade de cair o número 2 é 2 vezes maior do que qualquer outra probabilidade, do que qualquer outro número, Tudo certo? bem. Aham.
como que eu conseguiria colocar isso em valores assim? Você precisa dizer para mim, primeiro, qual é a probabilidade das outras faces. Você está Vamos assumindo que as dizer outras que faces seja são igualmente normal, prováveis? entendeu? Hã? Vamos dizer assim que seja a probabilidade comum, só que de que 1 sobre 6, vamos dizer, só que de cair o número 2 seja o dobro, Uhum, né? Porque daí, uhum. tipo, o número, os eventos, como que ficaria? Ficaria diferente isso daí? Não consigo pensar nisso daí. Não é essa a expressão do exemplo que está aqui, tá? Porque Ah, tá. não vai ser, porque o que a gente acabou, o que essa proposição está contando para a gente aqui embaixo é que quando a função de probabilidade é definida dessa maneira aqui, tá? Uhum. Necessariamente os eventos unitários são equiprováveis, Ah, sim. Uhum. tá? Não tem Uhum. jeito, Uhum. né? E Aí assim, na eu estou chamando a atenção matemática, de como a gente costuma fazer contas, assumindo que os eventos são equiprováveis, aham. tá? A gente usa isso no subconsciente. O Ah, que com eu estou chamando a certeza. atenção para vocês agora é que você precisa dessa informação, você precisa botar essa Sim, condição para sim, daí partir para a conta. sim, com certeza. Senão você está assumindo que, independentemente do evento, né, a probabilidade é sempre dada dessa maneira aqui. Aham. Não, né? Não, é aquilo que eu falei anteriormente. O evento não nos conta qual é a probabilidade. Você tem que dar Uhum. uma informação extra, Uhum. Entendi, professor. tá Entendi. bom? Mas Uhum. no caso desse exemplo que eu quero que vocês calculem a probabilidade aí, a gente está assumindo inconscientemente, agora conscientemente, tá? Que Uhum. os eventos unitários são equiprováveis e, portanto, a expressão é exatamente essa daqui, Ah, entendi. tá? Só que existe, vamos dizer assim, um modelo matemático. Deve ter alguém que deve ter feito, né, um estudo sobre casos assim de sei lá, jogo viciado, coisa assim. Existe Não, de uma coisa coisas que meio não igual são uma fórmula equiprováveis, assim, ou é não, mais uma probabilidade em cima disso também? não, é muito natural, é mais natural as coisas não serem equiprováveis do que serem equiprováveis, tá? Sim, com certeza. Isso a gente pode pensar na curva de Gauss, tá? Aham. Na curva normal, tá? Que é uma que está aparecendo aí na televisão direto, né? Mas vamos Sim. pensar um exemplo de uma distribuição normal. Altura da população, tá? Vamos pensar a Uhum. população brasileira, tá? É, não tem por que você achar que todas as alturas são equiprováveis, tá? Sim, sim, com O número certeza. de pessoas no Brasil que medem 1 metro não é igual ao número de pessoas que medem 1,70 m. Sim. As que medem 1,70 m, com certeza a proporção é muito maior, tá bom? Uhum. Essa é uma situação onde os eventos unitários não são equiprováveis. E é mais natural que não sejam equiprováveis, tá? Sim, Agora, o que sim. que acontece? É mais fácil de fazer conta. Se você tem que fazer conta no braço, é mais fácil fazer a conta no braço quando você sabe que os eventos unitários são equiprováveis. Porque quando eles não são equiprováveis, tá, a situação é um pouquinho mais delicada. Muitas variáveis daí, né? É, Começam a entrar em jogo, né, professor? é. É que daí você, a definição da função de probabilidade é um pouco mais rebuscada. Porque quando você assume que todos os eventos são equiprováveis, o que você está dizendo é que a função de distribuição é constante, é uma função constante. Aham. Vamos falar ainda de função de distribuição, esse termo vai aparecer um pouco para frente, mas é mais ou menos isso. Eu estou assumindo que você está Sim, trabalhando com uma função constante. Tá? sim, eu Aí, entendo se isso uma daí. função Aham. constante, aí o bicho começa a pegar um pouquinho. Aham. Aham. Entendi, professor. Só para ter uma ideia aí.
Alguém já tem um chute inicial aí? Ou um chute não, uma coisa, um cálculo... No chat, professor. Hã? A gente mandou no chat. Mandou no chat? Peraí. Chegamos num consenso aí, professor. 0,18%, 0,018% aí. Isso, afirmando que não vai ter reposição dos reis, né? Eu vou tirar o primeiro rei, eu vou ter menos cartas no baralho, vou tirar o segundo ainda menos e o terceiro ainda menos cartas no baralho. Peraí. Deixa eu vir aqui para minha outra tela, que é a tela do porteiro. Deixa eu ver o que vocês estão escrevendo aqui. Tá. Isso é uma besteirada aqui, né? Vamos lá. Como é que tá o meu tempo? Vai acabar daqui a pouco. Você saber o conjunto das 52 cartas de um baralho, tá? Estou denotando por B, tá? Quem que vai ser... Aí é que começa agora, tá? Quando você vai calcular a probabilidade, você precisa de antemão dizer qual que é o teu espaço amostral, tá? Pode parecer estranho nesse primeiro momento, quando eu falar isso, mas logo na sequência venho com um exemplo para tirar o estranhamento. O evento amostral também não é unicamente determinado. Tá? Você pode ter mais de um jeito de descrever o evento amostral. E o que isso implica? Isso implica que o cálculo da probabilidade vai mudar. Tá? O cálculo da probabilidade vai mudar, mas o resultado tem que ser o mesmo. Tudo bem? Se a gente está partindo que todas as cartas são equiprováveis, tá? Se você partiu do espaço amostral caracterizado de um jeito ou do outro, tá? O jeito de calcular a probabilidade vai mudar um pouquinho inicialmente, na hora de montar a expressão, mas no final o resultado tem que ser o mesmo. Tá? A gente não pode ter duas probabilidades para o mesmo evento, se eu estou assumindo que todos os eventos são equiprováveis. Tá? Qual Professor, que a é o gente primeiro espaço assumiu que só amostral? iam tirar 3 cartas e as 3 seriam reis, na sequência, tá? É, A gente não assumiu que iam tirar mais cartas, iam tirar 5 e seriam 3 reis. Aqui eu estou assumindo o seguinte, que o meu espaço amostral é formado pelos conjuntos com 3 cartas distintas, tá? Quando eu falo que a cardinalidade de x é igual a 3, então eu estou assumindo assim, quem são os elementos que estão em ômega? Tá? Quais são os elementos que compõem o meu espaço amostral? São aqueles caras formados por 3 cartas distintas. Tudo bem? Quem é o meu evento em relação a esse espaço amostral? Tá? Vai ser o quê? Vão ser aqueles conjuntos com 3 cartas distintas formadas por somente reis. Tá? Então, esse aqui é o meu evento. Tá? Como a gente está assumindo, né, ou geralmente quando a gente vai pensar nesse tipo de problema, a gente assume no subconsciente, agora a gente recobrou a consciência, né, a gente está assumindo que os eventos são equiprováveis, como é que a gente faz a conta para calcular a probabilidade de A? Né, a gente pega exatamente o tamanho de A sobre o tamanho de ômega. Tá? Então a pergunta é, quantos subconjuntos, tá, eu posso construir com 3 cartas distintas formadas somente por reis? Bom, eu tenho 4 possíveis reis, que são os 4 possíveis naipes. Tá? Eu quero saber
quantos subconjuntos com 3 reis eu posso construir a partir destes 4 reis? Tá? Aqui vai entrar um pouquinho de análise combinatória agora, tá? O número de subconjuntos com 3 elementos a partir de um conjunto com 4 elementos é exatamente a combinação de 4 tomados 3 a 3. É o binômio 4 tomados 3 a 3. Tá? Embaixo tá, eu tenho que calcular o tamanho de ômega agora. O ômega não é somente os subconjuntos de 3 elementos de um conjunto com 4 elementos, que era o caso do A. O ômega não. O ômega é todos os possíveis subconjuntos com 3 elementos distintos dentre 52 cartas. Então vai ser o quê? Vai ser o binômio 52 tomados 3 a 3. Tá? Então, em cima, eu tenho o quê? O binômio 4 tomados 3 a 3. E embaixo eu tenho o binômio 52 tomados 3 a 3. Tudo bem? Bom, se fizer as continhas... Vocês lembram o que é o coeficiente binomial? Se ninguém falar nada, eu vou acreditar que lembro. Então, melhor levantar a dúvida agora. Senhor. Não lembro lembra? não, cara. Esse termo aí, não. Então, peraí. Vamos voltar para as nossas notas lá, fazer um rabisco. Ó, essa expressão que apareceu ali, tá? Que a gente fala assim, ó, n tomados m a m, tá? O binômio n-m, tá? Isso aqui, por definição, é n fatorial sobre m fatorial vezes n menos Menos m um. Ah, sim. fatorial. Sim. Tá? Ah, sim, aham. Lembrou? Sim, sim, aham. Que número é esse? Tá? Mas que diabo de número é esse? Tá? Você pode isso aqui tem várias interpretações, mas a básica, tá? Que é usada geralmente como definição do binômio n tomados m a m, é o seguinte: imagina que você tenha um conjunto X, tá? E esse conjunto X contém exatamente n elementos, tá? Sim. Opa, n elementos. Tá? E aí você quer saber o seguinte, a tua pergunta é quantos subconjuntos de X você consegue construir contendo M elementos. Opa. Tá? Quantos subconjuntos em X, sabendo que X, o tamanho de X é N, eu consigo construir contendo M elementos? A resposta para o número de subconjuntos de X contendo M elementos é exatamente aquele número que está ali, tá? Sim. O N tomados M a M. Percebam que é esse raciocínio, né, que eu usei inicialmente, tá? Eu vou voltar aqui para o slide para terminar, porque o tempo já está... Tá, entendi, professor. Obrigado. Ó, volta para cá, né? O que é o A? O A eu estou olhando aonde? Eu estou olhando... Eu tenho 4 reis, né? E eu quero saber o seguinte: quantas escolhas de 3 reis eu posso construir a partir desses 4 reis? Então, o meu conjunto contém 4 elementos, e eu quero saber quantos subconjuntos com 3 elementos eu posso construir. É o 4, é o binômio 4 tomados 3 a 3, tá? O ômega é o quê? O ômega é formado por todos os subconjuntos com 3 elementos. Tá? Então, quantos subconjuntos com 3 elementos eu tenho dentro do conjunto total formado por 52 cartas? É o 52 tomados 3 a 3. Tá? Então, quando faz a continha, chega nesse cara aí. Que eu não cheguei a simplificar para ver se vai bater com esse número de vocês aí, tá? Mas façam aí para ver. Tá? Mas vamos só para terminar, vamos registrar esse 4, 3 fatorial e embaixo 52, 51, 50. Tá? Por quê? O que eu vou mostrar para vocês agora?
que dá para a gente chegar nesse mesmo valor, mas considerando um outro espaço amostral. Acho que alguém estava falando agora, se eu entendi direito, o espaço amostral que estava sendo dito é exatamente esse que eu vou colocar agora, que é o seguinte, tá? Pensa no espaço amostral formado por triplas de cartas, tá? E o que eu tô, a única coisa que eu estou assumindo, o que eu estou assumindo agora é que as cartas aqui nessa tripla são distintas, porque quando eu digo que o tamanho do conjunto formado pela carta x, y e z é 3, é porque estas cartas são 2 a 2 distintas, tá? Então o meu ômega agora é formado por todas as triplas de cartas com as entradas todas distintas. Tá bom? Esse é o meu espaço amostral. Mudou. Como assim mudou, professor? Qual que era o espaço amostral antes? O espaço amostral antes era formado pelos subconjuntos com exatamente 3 elementos. Qual que é o espaço amostral agora? É o conjunto formado pelas triplas com entradas distintas. Tá? Entradas distintas. E aí tem que tomar um cuidado aqui, né, com essa forma de olhar o ômega. Mas vamos caracterizar agora qual que é o A, né? O A vai ser, que é o evento, né, que eu estou querendo calcular a probabilidade. O A vai ser formado pelas triplas, tá? Com x, y e z todos reis, tá? Todos reis. Como é que a gente vai calcular a probabilidade? Como eu estou assumindo que todos os eventos são equiprováveis, é o tamanho de A sobre o tamanho de ômega, tá? Quantas triplas eu tenho em ômega, assumindo que x, y e z são todos reis? Tem vários jeitos de você contar isso, tá? Pelo menos 2 jeitos eu estou pensando agora. Um deles seria o quê? Quantas escolhas você tem para o x? 4. Quantas escolhas você tem para o y? 3. Porque aquilo que eu escolhi para o x eu não posso escolher para o y. Y tem que ser diferente de x. E quantas escolhas você tem para o z? 2. Né? Aquilo que eu escolhi para x e y não pode entrar na escolha de z. Tá? Então, o tamanho de A é exatamente 4 vezes 3 vezes 2. Tá? Mas você pode olhar assim também. Tá? Você pode pensar assim. Quando você fixa 3 reis, suponha que o x é o coração, o y como é que fala? É dama? Não, dama não. Putz, eu não lembro mais os naipes. Isso é coisa de botequeiro, como vocês estão falando aí. É Copa. Hã? Tá, vamos supor que o X é ouro, o Y é copa e o Z é espadilha. Tá? Quantas ordenações eu tenho para essa configuração? 3 fatorial. Então, para cada escolha de 3 naipes, eu tenho 3 fatorial triplas que me levam ao mesmo conjunto formado por esses 3 naipes. Tá? Mesmo conjunto formado por esses 3 naipes. Isso quer dizer o seguinte, tá? Esqueça o que está aqui embaixo por enquanto. Opa! Que aqui no conjunto A, tá? O que eu estou fazendo? Eu não estou só contando os subconjuntos com 3 elementos dentro de um conjunto com 4 elementos, porque eu estou considerando as permutações também. Por isso apareceu o produto por 3 fatorial. Tá? E aqui embaixo é exatamente a conta que eu fiz por A aqui, inicial ali, né? Quantas triplas eu tenho, né, com as entradas distintas, formadas por 52 cartas. Tenho 52 possibilidades para o X, 51 para o Y e 50 para o Z, que é esse cara que está aqui embaixo. Tá? Quando eu faço alguns cancelamentos aqui, aparece exatamente aquele valor dado pelo cálculo com o ômega e o A caracterizados
pelo aquele procedimento anterior. Tá ok? Então, olha só. O que esse exemplo está me dizendo é que, apesar de você assumir que os eventos são equiprováveis, tá? A forma de fazer a conta pode mudar, dependendo de como você considera como espaço amostral, tá? E aí é aí que mora geralmente os erros que a gente comete quando a gente vai calcular probabilidades, né? Geralmente a gente se omite de algum detalhe sobre o ômega, tá? E acaba fazendo contas erradas. Então, muita atenção, tá? Apareceu mais uma coisa nova. Você precisa dizer qual é a função de probabilidade. Nesse caso, a gente assumiu que todos os eventos unitários são equiprováveis, tá? E você precisa ter muito claro, para fazer as suas contas, qual é o espaço amostral. Tá ok? Eu vou parar por aqui, tá? E aí, do slide 14 em diante, eu continuo na sexta-feira. Então, vamos lembrar que a gente parou aqui no exemplo das cartas, tá? Perceberam que hoje a coisa foi um pouquinho... Deixa eu sair da... Deixa eu ligar minha câmera aqui. Perceberam que hoje a coisa foi um pouquinho mais puxada, né? Está gerando... Está com mais ou menos metade hoje da turma, né? Bom, tem uma margem aí de presença. Tem vocês que... alguém quer fazer alguma pergunta sobre as coisas de hoje? Aí, na sequência, eu já vou ficar disponível para conversar sobre os dois exercícios. Nenhuma dúvida? Então, para quem quer conversar sobre os exercícios, fica aí presente. E quem não tem nenhuma dúvida, tá liberado por hoje. E nos vemos na sexta-feira. Tá? Até sexta. Valeu, professor. Boa noite para você. Falou, boa